E aí galera, beleza? Eu sou o Henrique, narrador de RPG e seja muito bem-vindo ao canal 753. Muito bem galera, nesse vídeo nós vamos abordar um tema muito interessante, continuando o vídeo anterior de introdução ao RPG, como funciona o jogo, tá? Então o RPG ele é mais ou menos como um teatro, como eu falei. Se você não viu o primeiro vídeo é só clicar aqui no link na descrição que você vai poder assistir o que é RPG, tá? É um vídeo rápido, um vídeo simples, só para você ter uma ideia da introdução. Então, continuando aquilo, qual é o papel de cada um, como se joga, como é que funciona? É muito simples. A primeira coisa, quando a gente vai jogar um RPG, quando a gente vai fazer um jogo de RPG, primeiro que a gente precisa saber o que a gente está jogando, precisa conhecer um pouco do sistema, um pouco da temática. Por exemplo, Vampiro à Máscara, você vai jogar com o vampiro, lobisomem ou apocalipse, obviamente, né? E só que cada um tem a sua temática. Então, enquanto, por exemplo, Vampiro à Máscara, você tenta lutar para manter a sua humanidade, em Lobisomem ou Apocalipse, você tenta impedir o fim do mundo, impedir o apocalipse, impedir a morte de Gaia, por exemplo. Então, tem várias coisas, cada jogo tem a sua temática, tá? Mas, basicamente, você precisa saber qual é a temática, você precisa ter uma noção básica de como se cria um personagem, você tem que ter uma noção básica de como jogar, tá? Então, no caso do sistema Storyteller, por exemplo, nós temos uma planilha que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu vir mais para cá. Temos aqui a planilha de um jogo. Essa planilha é só para vocês terem uma noção mais ou menos do que é o RPG, beleza? E você vê que no caso do sistema Storyteller nós temos espaços, nós temos bolinhas em branco. Essas bolinhas, elas são o quê? São os pontos que você tem. Então, por exemplo, força. Quantos personagens tem de força física, força bruta, para arrombar uma porta, para dar um soco em alguém, né? Enfim, tem várias aplicações de força, tá? Então, no sistema Storyteller, cada ponto que você coloca em cada característica, em cada atributo, ele é um dado de 10 faces que você vai jogar. Então, dentro da história, conforme além da parte que o narrador tem que fazer, de narrar mesmo, de descrever o cenário e descrever o que está acontecendo para que você possa agir dentro da história, algumas coisas precisam de teste. Então, por exemplo, o meu personagem fala, vamos pegar o exemplo do vídeo passado, né? Tá saindo lá a criatura do esgoto, você vê que é um monstrengo ou alguma coisa assim, algo que você não sabe e você tem medo, e só que você tem uma arma, por exemplo. Então você fala para o mestre, eu vou sacar a minha arma e eu vou atirar no monstro. O que vai fazer? Ele vai pedir para você jogar uma série de dados. Então, por exemplo, só nesse exemplo prático, nós vamos ter aí destreza mais armas de fogo, para ver se o seu personagem acerta. Então, não é somente um teatro, tá? Existem esses casos. Por que jogar os dados? Por que saber se eu acertei ou não? Exatamente para você jogar alguma coisa. Você pode acertar, você pode errar e você pode ter uma falha crítica onde você acerta o coleguinha, por exemplo. Então, tem várias coisas dentro dessa pegada, dentro de você jogar dados, que você vai usar durante o jogo para ver se o seu personagem vai ter sucesso nas coisas que ele faz ou não, e não ficar só na vontade do narrador, tá? Tem alguns narradores que acabam deixando, não, no meu jogo não tem dados, espera aí, como assim, né? Então o narrador vai decidir tudo, se vai acertar, se não vai acertar, acaba sendo injusto. Então, é como muita gente brincava de polícia e ladrão quando era mais novo, né? O que era polícia, por exemplo, falava pá, acertei, o outro gritava, não acertei. Então os dados eles vão servir para resolver esses conflitos, para decidir se o personagem acertou ou não. Mas enfim, o nosso vídeo de hoje ele é sobre a criação do personagem. Então vamos supor que você já leu o básico do livro, você já conhece o sistema que você vai jogar. Como construir um personagem? É aí que está um ponto. Esse é um ponto legal que eu gosto de explicar, porque muita gente, às vezes, acaba seguindo demais os estereótipos. Então, cada livro, em cada jogo, a gente tem... Depois eu vou fazer um especial para cada jogo, né, de como criar personagens, de como criar histórias, enfim. Mas esse é só o vídeo geral sobre o sistema Storyteller. Então, vamos supor, de exemplo, dentro de Vampiro à Máscara, que é o sistema mais famoso, é o que as pessoas mais conhecem, mais buscam, porque realmente é muito legal, tá? Você vai criar um personagem. Então vamos lá, vai criar um personagem. A pessoa geralmente começa assim: vou escolher o clã. Para quem não sabe, clãs são famílias de vampiros, vamos dizer assim, tá? Então você olha lá a lista, tem os 7 clãs básicos da Camarilla, por exemplo, que é a Organização Mundial dos Vampiros, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida, tá?
Então você olha lá os 7 clãs básicos. Então você vê lá, o primeiro da lista é o Brujah. Brujah, você vai ver que eles são muito parecidos com os punks, eles são revolucionários, eles são brigões e não sei o que. Então você pega ali e fala, eu vou fazer um Brujah. Então você vai encher os pontos, né? Você vai preencher os pontos, você vai querer ficar forte pra caramba, vai querer pôr um monte de pontinho em força, em destreza, né? Nos poderes de potência, de rapidez, por exemplo, vai fazer uma máquina de matar, uma máquina de porrada. E aí você faz um Brujah. Ok. É só mais um, você está seguindo totalmente o estereótipo. A graça, pelo menos a meu ver, quando você vai montar um personagem, ele tem que ser único, ele tem que ser peculiar, ele tem que ter características próprias, não só seguir. O clã, no caso, ele é só uma referência. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Lobisomem, o Apocalipse, onde a pessoa olha lá, cria defense, são os caras que dão porrada pra caramba, então eu vou fazer um cria defense para dar porrada em todo mundo. E aí você vai no jogo e o jogo é um jogo mais político. Aí, entendeu? Seu personagem não vai caber. Mas nada te impede, por exemplo, de fazer um personagem único dentro daquele clã. Então, por exemplo, um Brujah. Brujah a gente sabe que eles são revolucionários, que eles são da porrada, eles são brigões, são anarquistas, enfim. Anarquistas no sentido real, não no sentido do jogo, porque dentro do jogo também tem os anarquistas que não tem a ver com a camarim. Tá, mas isso aí é o assunto para outro vídeo, beleza? Então vamos supor que você vai fazer o seu personagem. Por onde começar a fazer o seu personagem? Escolhendo o clã? Errado. Não, esquece, tá? Não comece pelo clã. Comece pelo conceito. Então você deve começar pelo conceito do seu personagem. O que é o conceito? É uma coisa que resume o seu personagem. Tá? Um conceito é o que ele é, ou o que ele era quando ele era vivo antes de se tornar vampiro, ou o que ele se tornou depois de que ele virou um vampiro. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Eu vou fazer um personagem para Vampiro à Máscara. Vamos jogar o Vampiro à Máscara, então vou fazer um personagem. O mestre fala, segue a tabela básica de criação. Beleza, ok, vamos lá. Então, na tabela básica de criação, tenho lá em cima da planilha, como vocês podem ver, deixa eu me afastar aqui para colocar a planilha para vocês. Na planilha, aqui nesse topo, você pode ver que tem ali nome, jogador, crônica. A crônica, no caso, é o nome da história que você está jogando. Natureza, o comportamento, o clã, a geração, o senhor, e também tem o conceito. Comece pelo conceito. O que o seu personagem é? O que é o seu personagem? Ele é o quê? Ele é um policial? Ele é um andarilho? Ele é uma socialite, por exemplo? Não importa, escolha o seu conceito. O que você quer daquele personagem? Então, vamos supor aqui que eu vou fazer um personagem com vocês agora e eu vou fazer um padre. Eu escrevo lá no conceito padre e aí eu vou seguir com a formação dos pontos, tá? Que isso eu vou deixar para outro vídeo. Hoje é sobre a criação do personagem, não colocar bolinhas na ficha, beleza? Então, você vai lá, você vai preencher lá a sua planilha, a sua ficha. Eu falo planilha porque eu sou velho, tá? Na minha época, quando eu comecei a jogar RPG lá em 1994, a gente falava planilha do personagem, não ficha. E hoje todo mundo fala ficha porque é o real, é o certo. Mas se eu falar planilha de vez em quando, não estou falando de programas do Google e nem da Microsoft, tá? É a ficha do personagem. E aí depois você vai preencher ali os pontos na sua ficha, certo? Mais ou menos. Escreva o conceito. Pense na história do seu personagem, primeiro. Tá? Então vou fazer um padre, ele é de São Paulo, ele cresceu, sei lá, no extremo leste da cidade, teve sua vocação ali aos 15 anos, e então começo a pensar na história do meu personagem até que ele se transforme em um vampiro. Depois que eu faço isso, eu tenho o conceito, eu tenho a ideia geral do meu personagem, que eu vou trabalhar no clã deste personagem. Então, qual clã que caberia mais fácil? Pô, se eu estou fazendo um padre, que é um cara, por exemplo, super social e tal, e ele gosta muito dos humanos, eu poderia fazer um toreador, que são os vampiros mais sociais, ou um ventru, que são vampiros sociais também. É que os toreadores gostam mais dos humanos, dos mortais, do que outros, né? Mas eu vou e escolho e falo, não, vou fazer algo diferente, vou fazer um Brujah. Então eu faço lá um padre Brujah, que ele não é nada revolucionário, ele não é nada briguento, muito pelo contrário. E isso faz o quê? Quando eu crio um personagem assim, eu estou criando algo peculiar, eu estou criando algo único para a minha mesa. E isso é muito bacana. Eu gosto, quando eu vou narrar, e eu narro bastante, tá? Se você quiser um dia jogar comigo, é só me deixar nos comentários aí, que aí a gente conversa, eu entro em contato com vocês, beleza? Atualmente estou com 2 mesas rolando, e essas mesas estão rolando por Discord, uma que assim eu consigo falar com várias pessoas de vários locais diferentes, e também por causa da pandemia, que nós não devemos ter esse tipo de
de contato, né? Temos que, melhor deixar no online, que também a diversão também acontece, tá? Quando a gente fala assim, não gosto do online porque online aí é ruim e tal, não sei o quê. Não, na verdade eu consigo narrar online de boas. Eu acho até melhor porque aí você joga uns prints na tela, faz uma bagunça, coloca um efeito sonoro, então dá pra fazer umas coisas bem divertidas, tá? Mas voltando ao personagem. Então, eu crio ali um Brujah, que era padre, e ele continua sendo padre, então eu coloco, por exemplo, que ele ainda fica dentro da igreja, assim é possível, por isso que eu falo, você tem que conhecer um pouquinho o sistema antes de começar a jogar, isso eu vou ajudar vocês, que eu vou gravar vários vídeos, tá? E aí sim, depois que eu tenho todo o conceito dele, então eu faço lá um padre com humanidade alta, ou seja, ele gosta muito dos humanos, ele ainda tenta se manter humano, isso é horror pessoal, então eu consigo ali criar algo realmente dentro do jogo e que não necessariamente vai seguir os estereótipos que o próprio jogo pede, tá? Então, eu vou jogar com toreador, tem que ser artista, não necessariamente. Tá? Tem que ser um pintor? Não necessariamente, existem vários tipos de arte. Então, o primeiro passo para você conseguir criar um bom personagem não é colocando pontos, não é pintando as bolinhas, tá? Não é enchendo de pontos, é você ter um bom conceito. Então, pense nisso antes de fazer o seu personagem, escolha um conceito, algo diferente de você, se você gosta muito de pessoas, cria um personagem que é totalmente o oposto, que é antissocial, por exemplo, né? Então, busque sempre fazer algo que vai te gerar uma experiência. Eu lembro até de um personagem que eu fiz, isso há bastante tempo, né? Não jogava online ainda, era só RPG de mesa e tal. Eu fiz um personagem que era caolho, e na hora de jogar eu ficava o tempo inteiro com o olho fechado. Porque ele era caolho, eu estava interpretando o meu personagem. Então você tem sim que absorver o seu personagem e viver o seu personagem ali naquele momento, mas um detalhe muito importante é, acabou o jogo, acabou o jogo. Não leve para casa aquilo que você jogou, aquilo que você viveu dentro da mesa. Já vi pessoas brigando fora do jogo por causa de coisas que aconteceram no jogo. Então isso não é legal, tá? O jogo é o jogo, o narrador é um narrador ali, os outros players são outros players iguais a você. Pode sair uma treta dentro do jogo entre os personagens? Sim, pode, mas vamos evitar as brigas ali pessoais. Beleza? Então, o primeiro passo para você criar um personagem é pensar no conceito e depois adaptar os pontos dentro daquele conceito. Então, dentro do meu padre, por exemplo, que é um cara super social, super humano, bonzinho e tal, eu não vou colocar 5 de força. Eu vou colocar 5 em carisma, porque ele é um cara mais social. Tá? Ou se eu faço um filósofo, por exemplo, eu vou colocar mais inteligência. Ah, Henrique, mas isso é estereótipo. Sim, é estereótipo, mas são coisas que são necessárias. Como é que você vai ter lá um filósofo que não tem inteligência nenhuma? Que não tenha pontos em acadêmicos, por exemplo. Então, algumas coisas têm que ser justificadas dentro da planilha na hora que você vai pôr os pontos. Ah, Henrique, mas se eu fizer um padre, por exemplo, marombado. Ah, beleza, aí é outros 500. Aí você está fazendo dentro do seu conceito. Mas é sempre importante seguir sempre o seu conceito, tá? E também seguir as regras do livro. Muitos mestres falam assim, não, mas a minha regra é assim, mas a minha regra é assado. Legal, o próprio sistema Storyteller, ele fala para você ter a regra de ouro, né, que é a palavra do mestre afinal. Então, se ele decide alguma coisa diferente do que está no livro, a palavra final é dele. Ok, mas tem muita gente que acaba abusando disso para sacanear os players. Uma coisa importante, o mestre não está contra os jogadores, hein? Muito mestre age contra os jogadores, muitos jogadores agem contra o mestre. Não é assim que funciona. Tá? Nós, narradores, estamos ali para guiar vocês, para dar para vocês um divertimento e dar para vocês uma aventura muito, muito bacana e inesquecível. Eu ainda lembro das primeiras aventuras que eu joguei em RPG. Beleza? Então, é isso. Qualquer dúvida, comentários, pode deixar aí pra gente, que aí eu vou respondendo para vocês. Sugestões também de conteúdos, também é interessante. E no próximo vídeo eu vou começar a falar também de narração, tá? No próximo vídeo eu vou começar a falar também, nos outros vídeos eu também vou falar de sistemas. Então, qual sistema você quer saber mais? Eu fiz uma enquete já no Instagram hoje. Se você quiser acessar meu Instagram, tem o link aqui também na descrição do canal e eu vou pôr na descrição do vídeo. É fácil, canal 753 é o único, tá? E aliás, por que canal 753? Quem já joga já sabe. Quando vai fazer um personagem, você vai selecionar conceito, clã, etc, etc, ou no caso tribo, se for lobisomem, não importa qual seja o cenário, né, o sistema que você esteja jogando dentro de Storyteller. Por que tem esse nome? É porque todos eles, o atributo sempre começa, ou a maioria começa, com 753.
7 pontos no primário, 5 pontos no secundário, 3 pontos no terciário. Então, por exemplo, vai preencher lá a sua ficha, tá? Então, o personagem ele é um lutador de MMA. Então, eu vou colocar 7 pontos em físicos, 3 pontos em mental e 5 pontos em social, porque ele aparece na mídia, então ele quer ser um cara simpático. Então, eu vou pintar 7, vou preencher 7 bolinhas em físico, 5 em social e 3 em mental. Por isso que o nosso canal chama-se 753. Beleza? Então, bora, vamos pro próximo vídeo logo mais.